Então, hoje eu assisti Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal. Eu acho que é o último filme que lançou. Tudo começa ele, tipo, invadindo uma base super secreta, a base onde tinha todos os tesouros e tal. Onde tinha esses tesouros que ele tinha pegado durante a vida dele, colocaram dentro de um galpão num lugar do exército pra meio que proteger as relíquias. Proteger a relíquia. Eles pegaram o Indiana Jones junto com um amigo deles, sinceramente eu não lembro de nenhum filme ele aparecer. O pai dele e o amigo dele morreram. Eu com certeza vou esquecer isso em alguma parte, mas quando ele volta pra escola dele, ele fala sobre isso. Eu já vou relembrando aqui pra depois não esquecer. Ele pega todas as balas do negócio, a pólvora, né, que é precisa de metal. O negócio que ele tinha colocado lá, ele atraía pelo metal. Ele achou o negócio, eles tiraram as caixas e depois disso, ele e o amigo dele renderam a mulher. O amigo dele era um traidor e esse amigo traiu ele e entregou ele pra menina lá. Indiana Jones, ele conseguiu fugir por alguma distração deles e foi perseguido e tal. Ele conseguiu roubar um carro. Fudeu o bagulho inteiro. Ele foi indo numas camadas assim do lugar onde ele tava, que tinha tipo um transporte super rápido. E ele conseguiu ir junto com outro bandido, o outro cara do bandido lá. E o bandido ficou todo estranho. E ele foi e conseguiu escapar. E o FBI tava atrás dele, da escola onde ele trabalhou, que tipo meio que fazia a ponte entre ele e a organização. Foi demitido pra ele permanecer recebendo o salário mesmo, ele não trabalhando. Foi demitido do cargo. E ele tava pensando em ir viajar ou ficar de férias em algum lugar. Só que quando ele tava saindo de trem, um cara de moto apareceu e começou a convencer ele falando que o amigo dele de antigamente tinha sumido e que precisava achar ele. Aí eles foram num lugar lá, o Indiana Jones foi perseguido por dois caras, que eram os dois do FBI que estavam atrás dele. Precisava dele pra encontrar os caras ou fazer alguma coisa assim, ou sei lá, aprender, porque ele meio que ajudou os caras. Teve a investigação dos caras antes e ele foi libertado. Ele foi num bar junto com esse menino e ele falou que tinha uma mãe chamada... eu não lembro o nome da mulher, mas era alguém que o Indiana Jones aparentemente tinha muitas com esse nome, que ele conhecia. O cara ficou putão e tal. Ele falou que o amigo dele era considerado como um pai para o menino. Os dois do FBI estavam lá nesse lugar, que eles seguiram Indiana Jones. Arrumou uma briga. Ele percebeu que os caras estavam vindo atrás dele. E ele arrumou uma briga entre os motoqueiros e o do futebol americano. Tipo, eles lutaram assim. Porra, foi foda, hein? E nessa briga eles fugiram de moto com a moto do menino. Que ele é parecido com o motoqueiro, então ele tá no grupinho dos motoqueiros. E ele socou um cara de futebol, algum tipo de time. E eles começaram a lutar muito. Ele fugiu e foi pra casa dele e ele tinha uma carta. Foi entregue pro menino pra ele entregar pro Indiana Jones, que era do amigo do Indiana Jones. E essa carta continha tipo uma escrita antiga. Ele sabia meio que... ele não sabia, mas tinha uma que ele sabia que era parecida com aquela. Então ele meio que desvendou. Soube a localização no Peru, se não me engano, no Peru. E ele foi lá. E ele foi onde o cara tinha sido preso. E tinha muitas referências lá. Tinha, tipo, voltar para o início. E ele sabia onde era esse início, onde ele tinha começado a investigar. Ele foi junto com os caras. Em uma viagem, ele descobriu onde ficava a tumba de uns piratas que tinha pegado a caveira de cristal. Que o amigo dele estava atrás, desde a época da faculdade. E ele foi lá, foi nocauteado, tipo, luta de índio, querendo proteger o templo contra eles, mas eles conseguiram escapar. Abriram, tipo, tinha uma placa assim e ela virava e eles passaram, era tipo bem rastejando mesmo. Muita aranha pra caralho, foi picado por escorpião. Era um escorpião grande, então ele falou que não tinha com que se preocupar, falando que só os pequenos que tem veneno. E eles foram lá, eu não sei dessa informação do escorpião, então não sigam essa como verdade absoluta, só foi alguma coisa que falaram no filme. E eles passaram, eles abriram várias... enrolado de pano com cadáver, então eles abriram, encontraram a caveira de cristal, tipo, com puta de um bagulho aqui, era de extraterrestre, aparentemente. E não foi feita por humanos, então, quando eles foi atrás... por causa disso, ou por causa que era tipo um mó grandão atrás e tinha referências ao além, o universo e tal. E ele foi atrás do amigo dele, eles foram rendidos quando saíram do lugar. Eles foram arrastados pra a base da mulher da espada, que é a mulher que perseguiu ele e foi atrás do cadáver do negócio. Só que ela não achou nada lá, aparentemente. Pegaram o cadáver e
botaram na frente de Indiana Jones amarrado pra ele conseguir visualizar a mente, que aparentemente ele dominava a mente e colocava coisa pra saber a localização das outras 11, né, que tinham ali, então era 11 cabeças. Tinha o cara tava vivo, tava lá birutão, falando nada com nada. O Indiana Jones olhou para o negócio, ele deu um burrão num amigo dele que tinha traído ele, logicamente, né? Ele meio que conseguiu identificar o que tava acontecendo, era tipo uma escrita e tal, onde passava o rio, passa no Brasil, incrivelmente, pelo rio da Amazônia. Eu não lembro o nome do rio da Amazônia, mas é um rio grandão, várias cachoeiras e tal. Tipo, tava perto, né? Meio que saíram do lugar, fizeram uma distração assim, jogaram os bagulho pra lá. E eles saíram correndo, caíram na areia movediça e foram rendidos de novo. Depois disso eles foram atrás do lugar onde o cara tinha falado. E luta com um veículo pra lá, luta com espada e tal, e descobriu que o menino era filho do Indiana Jones. Nossa, impressionante, cara. E a mulher foi a que ficou com o Indiana Jones por um tempo. Ela quase se casa, só não se casa porque o Indiana Jones aparentemente estava com medo, mas ele falou não ia dar certo. E ela tinha arrumado o marido antes. Ele pensou que era o pai dele, né? Que o menino pensou que era o pai dele, mas não era. O Indiana Jones arrumou muitas mulheres e falou que não era ela. Por isso que ele acabou com o namoro, né? Depois disso eles lutaram lá e tal, aí ficaram meio que sem veículo. E umas formigas gigante, uns bagulho desse tamanho assim. Tipo, meio que comeram vários soldados da mulher lá. A caveira de cristal, como controlava a mente, controlou os bichos pra não passar de um certo local, assim. E ele conseguiu passar pela cachoeira. Todos os caras, a mulher, o filho, o Indiana Jones, cara maluco, traidor. Que ele falou que era tipo como se fosse um agente duplo. Só que ele tá deixando o rastreador pelo todo o caminho que ele estava passando. Foi escroto pra caralho dele. Eles passaram pela cachoeira onde tinha um olho, tipo uma cara com um olho saindo lágrima do olho. Ele passou por esse lugar e chegou num lugar abertão assim, sem vista pro céu e tal. Eles, tipo, vários indígenas assim, vários caras da tribo começaram a correr atrás dele, mas como ele tava com a caveira afastou eles porque eles eram meio que um deus pra eles. Eles entraram subiram em outro templo, que era o templo principal, e eles tiram umas espécies, uns rostos assim, e abaixou o bagulho assim, pra entrar numa passagem secreta no chão. E eles teve que correr em várias plataformas assim, em forma de escada para baixo. Só que elas estavam meio que entrando para dentro da parede. Esse negócio dele, a chave, né, que era as cabeças sendo tiradas da rocha, foi tudo o cara que tava malucão falando, então. E eles encontraram muito tesouro lá. Quando eles desceram, ele teve que ir por um negócio com água. Eles desceram e encontraram muito tesouro, só que eles estavam com pressa e tal, então só o cara que era ganancioso, que o cara que traiu, eles passaram por esse lugar e foram pra sala das caveiras de cristal. Tinha tipo um negócio assim, uma porta com uma espécie de corpo, e eles botaram a caveira, abriu, e a caveira, tipo, eles chegaram lá, e o cara ia botar a caveira no lugar. Só que aí chegou a menina lá apontando a arma pra eles, rendendo. Ela botou a cabeça lá, pediu por conhecimento e tudo começou a desmoronar e tudo. Eles saíram do templo, conseguiram sair do templo. A menina foi sugada pra dentro de um portal superdimensional. Todos os crânios se juntaram e formaram um ETzinho verde. E tipo, tudo começou a girar, tudo começou a meio que desmoronar, eles saíram. O Gordinho foi junto, aquele que era o traidor. Ele tava muito ganancioso pelo ouro, e ele foi sugado também e foi praticamente morto, né? Porque aquilo não era tipo uma turbina superdimensional pra cima. A mulher querendo conhecimento, e ela não foi sugada, só que ela foi totalmente fritada e depois foi sugada, mas não é igual os outros que foi só sugado. Eles saíram em segurança, né? Tudo desmoronou e saiu um disco, simplesmente um disco de extraterrestre indo pra cima. E acabou assim. E eles foram pra casa e tal. Indiana Jones se casou com a mulher lá, que o filho dele, né, casou. E o chapéu do Indiana Jones foi tipo em direção ao cara, o filho dele, que o nome dele também não é Indiana Jones, né, porque o nome dele é o mesmo nome que o Indiana Jones, que por sinal não é Indiana Jones, é Jones não sei o que Júnior, alguma coisa assim. E ele foi em direção ao cara, o chapéu, mas o Indiana Jones pegou. E eles foram pro além, foram viver as vidas e acabou aí. Foi um bom filme. E é isso. Valeu, falou e tchau.